Uma boa tarde a todo mundo. Estamos mais uma vez aqui, dando continuidade ao nosso estudo sistematizado da obra nos domínios da mediunidade. Bom, já estamos quase chegando no finalzinho do livro, e esse é o capítulo 26, chamado Psicometria. Bom, é interessante que o tema do nosso estudo de hoje, ele é muito abordado nas mídias através de obras chamadas de ficção científica, em que alguns sensitivos, médiuns, eles são levados, por exemplo, a desvendar determinadas situações de crimes que aconteceram. Então, existe uma série de situações em que o policial permanece junto com o médium e ele identifica naquele cenário as possibilidades de quem cometeu o crime, qual foi a motivação do crime. Então é muito comum esse tipo de filmes e séries da televisão sobre esse aspecto. O que é a psicometria? Bom, nesse capítulo, o Aulus, eles estão se deslocando entre o último atendimento que foi feito, que foi relatado no capítulo 25, e a situação que eles estão se deslocando na rua, passam próximo de um museu, e ele sugere ao Hilário e ao André que adentrem ao museu para perceber determinadas situações de mediunidade naquele ambiente cultural. E é o fenômeno da psicometria, que é a capacidade de ler impressões e também de sentir recordações ao contato com objetos comuns. Então a gente imagina o que tem dentro do museu com relação a esse aspecto. Quer dizer, aquela coleção de artefatos e de objetos conserva todo um histórico da passagem através do tempo, da convivência com pessoas, né? Nesse caso, nesse capítulo em especial, eles fazem uma descrição muito particular de uma situação em que havia um espelho emoldurado e do lado desse espelho estava presente uma entidade espiritual na aparência de uma jovem, já com vestimentas, com trajes do período colonial brasileiro, e ela estava ali ligada emocionalmente àquele objeto. E eles sentem a psicosfera do objeto e sabem a história que está por trás e o porquê daquela entidade que está ali naquele momento. E é uma história de uma família perseguida durante o período da Revolução Francesa, em torno do final do século XVIII, 1770 e pouco, 1780, e que procura refúgio no Brasil. Pertencia a essa família um jovem que, ao chegar no Rio de Janeiro, se apaixona por uma moça e promete casamento a essa moça. Só que, posteriormente, a família retorna para a Europa e ele deixa com essa jovem esse espelho como quase que um compromisso de voltar para casar com essa jovem. E a história transcorreu, ele volta, conhece outras pessoas, esquece daquele compromisso e daquela jovem. E ela não. E aquele espelho trazia todo esse contexto emocional. E a moça estava esperando até a época que o André, o Hilário e o Aulus vão ao museu, a volta daquele companheiro. E nessa mesma situação, o André relata que 3 pessoas do plano físico, visitantes do museu, passaram próximo do espelho, admiraram a peça, e uma dessas pessoas era uma médium sensitiva, percebe a presença da companheira espiritual e até faz um relato de vamos nos movimentar,
porque isso aqui eu estou me sentindo meio pesado, eu estou me sentindo meio triste. Ela sentiu a psicosfera. E o André, então, o Aulus explica, é natural. Nós, seres que estamos aqui no plano físico, temos essa sensibilidade, essa faculdade também. Ao nos aproximarmos de determinados objetos, nós sabemos da história do objeto, sentimos a história do objeto. E é estranho, por que isso acontece? Qual é o motivo que liga a essa história, esse relato das sensações, das emoções associadas aos objetos? Nós sabemos que os objetos são inanimados. Mas será que eles guardam também um campo emocional, um campo mental, vamos dizer assim, como a gente vê no capítulo 1, 2 e 3 do livro do André Luiz, em que relata a psicosfera que cada um de nós temos ao nosso redor, o nosso campo mental, as influências que nós provocamos com o nosso campo mental e que sentimos de outras pessoas, e os objetos? Como é que isso, então, se coloca dentro de um objeto inanimado, algo semelhante a essa psicosfera psíquica que nós, como tanto encarnados quanto espíritos já no plano espiritual, conservamos desse campo mental? O que é isso? Bom, eu trago aqui uma frase do Aulus, aonde ele coloca muito bem a característica. Em tudo, vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Esse fenômeno da psicometria é consequência dessa sintonia, dessa afinidade, dessa interação do nosso campo mental. É tão forte esse campo mental que determinados objetos que têm muito valor para determinadas individualidades ficam impregnados dessas emoções. Então é esse campo mental que envolve o objeto, devido à relação intensa entre a individualidade e o objeto, que outras pessoas percebem. É um retrato daquele momento, daquela situação, daquela condição que aquele objeto passou a adquirir importância àquela pessoa. Ela impregna aquilo das suas energias mentais que não se dissolvem no tempo. Ficam com esse objeto. Então, no finalzinho, eu vou colocar aqui um exemplo que é muito conhecido, que é chamado a maldição do diamante azul. É uma pedra que hoje se encontra no Museu de História Natural de Washington e que tem um relato histórico de que todas as pessoas que usaram aquela pedra, que foram donos daquelas pedras, tiveram um processo de morte muito trágico. Eu vou contar essa história e vou mostrar o diamante, a gente vai ver lá no finalzinho só para curiosidade. Então, a psicometria, ela não é um fenômeno eminentemente das casas espíritas. Ela não é um fenômeno que acontece no ambiente, por exemplo, das reuniões mediúnicas, como nós estávamos vendo. Não é um fenômeno extremamente natural, que está acontecendo em todos os locais aonde existem esta emanação de sentimento que se adere a esses objetos. O museu, é claro, é uma situação bem típica, porque aquilo grava um certo histórico. Mas a gente percebe isso no dia a dia. Às vezes você está num ambiente porque passou uma pessoa que tem um estado depressivo ou de angústia muito forte, e você sente, você é um sensitivo, e sente ainda aquele resquício desses pensamentos negativos, destrutivos, pensamentos de angústias, de sofrimento.
Isso é esse campo mental desse companheiro que ainda permanece, por exemplo, em determinadas situações. Eu acho interessante que é muito comum você estar num ônibus lotado, já aconteceu várias vezes, eu já presenciei isso, quando uma pessoa se levanta e outra espera um certo tempo para sentar no banco, porque diz que não faz bem você sentar no banco quando uma pessoa... É muito comum, é uma lenda social, mas que pode ter um fundamento exatamente dentro desse contexto da psicometria. Mas e aí? A gente não vai poder conviver socialmente com mais nada? De tanto medo de nos contaminarmos com a psicosfera mental de todo mundo? Isso a gente já encontra na própria explicação, quando a gente viu lá no capítulo 3, sobre esse campo mental, que são frequências, sensações. Nós criamos um ambiente típico nosso, característico das nossas frequências mentais. Esse campo ao nosso redor, ele vibra na frequência característica do nosso pensamento. Aonde nós nos deslocamos, aonde nós ficamos, nós impregnamos realmente as cadeiras, a cama, os objetos que estão do nosso convívio pessoal com esse campo mental. Mas, é claro, da mesma forma como a nossa frequência característica faz um filtro dessas frequências que estão aí, esses objetos que têm esse resquício das energias de campos mentais não nos alteram se a nossa frequência realmente não for semelhante àquela. Então é aquela história, é o teu pensamento administrando a tua barreira mental de interferências. Não vai fazer mal para ninguém. Eu me lembro de uma situação, durante muito tempo nós tivemos um grupo de atendimento fraterno na rua. Isso nos anos 80, durante os anos 80 e praticamente até 80 e 90. Então, algumas pessoas tinham um preconceito muito grande, até hoje tem, e com o atendimento das pessoas que são os chamados moradores de ruas. Nós tivemos, assim, grandes demonstrações da interferência espiritual e dessa situação. Várias e várias vezes o companheiro espiritual que organizava, que era o nosso tutor na rua, e falava: vão em frente porque vocês têm condições de adentrar a essa psicosfera. Então eu me conto um caso que aconteceu logo comigo no começo desses trabalhos, porque eu tenho um problema, eu tenho uma pele muito sensível, então coisas me irritam com muita facilidade, dizer, inseto, às vezes não precisa nem levar uma ferroada, coisa, basta o contato que já irrita, e eu tinha um medo muito grande. E a primeira vez que eu fui sair, eu me lembrei que eu peguei e comprei um sabonete específico para tratamento de pessoas que têm algum problema de pele. E lá dizia: passe o sabonete, deixe por mais ou menos 2 a 3 minutos. Eu passei, tomei um banho, me espumei com aquele sabonete todo. E aí deixei, não vou deixar 3, vou deixar 5. Porque a gente tinha tido contato físico com objetos de pessoas que estavam com sarna. Aquilo já na minha cabeça, eu já ia ter sarna direto. Eu tive uma irritação na pele devido ao sabonete que me chamou a atenção. Olha só, olha o papel ridículo que você fez. O asseio corporal é necessário. O cuidado no trabalho de atendimento é extremamente necessário, mas eu esqueci exatamente dessa orientação. Quer dizer, o trabalho é necessário. A hora que você está pronto, aparece o trabalho e você faz o trabalho com a sua característica e tem. O asseio corporal natural era suficiente. Nunca mais eu levei vamos chamar, bronca espiritual, e nunca mais tive esse contato, porque ali era o cuidado no momento certo. Então, por quê? Você adentrava em determinados ambientes que, às vezes, antes da gente chegar
ao tal local, você já começava a sentir. Haviam duas pessoas que eram muito sensitivas, que faziam parte do grupo, que às vezes relatavam situações que nós iríamos encontrar 5, 10 minutos, que não eram nem visíveis. E a gente então já recebia essa informação, porque a frequência mental daqueles companheiros, nós já começávamos a nos ligar mentalmente e o ambiente espiritual. Isso é semelhante a essa psicometria. Esse fenômeno da gente sentir coisas relacionadas com objetos, sentir sensações que os objetos emanam dos seus proprietários, é muito conhecido, é muito estudado. E eu trouxe aqui um pequeno histórico da onde começou os relatos. Eu trouxe apenas 2, mas existem vários relatos científicos. O primeiro dele foi por volta de 1849. Esse médico norte-americano, Rhodes Buchanan, ele pesquisava, estudava, levantava dados de uma série de situações em que ele expunha determinados pacientes que eram sensitivos, mas na época ainda não se conhecia a terminologia médium, como nós temos hoje estabelecido, mas eram sensitivos, para que eles pudessem, de certa forma, ao tocar determinados objetos, descrever cenas relativas à época do objeto ou até mesmo do caráter das pessoas que eram proprietários dos objetos. Existe um livro dele editado nessa época, onde ele revela os estudos e mostra. Isto é uma verdade científica. Eu, com um método científico, busquei o estudo sistematizado, organizado, e estou dizendo, determinadas pessoas têm a capacidade de sentir emanações dos objetos que foram usados ou tocados por outras pessoas. Descreviam detalhes do objeto. Você vê que antecede ou mais ou menos a mesma época que o Kardec também já estudava os fenômenos que estavam depois para vir de formar toda a bibliografia básica da doutrina espírita. Bom, mais para frente, já no finalzinho do século XIX, início do século XX, nós temos Ernesto Bozano. E tem um livro dele muito importante, inclusive é editado pela FEB, a gente encontra disponível até na internet, que são chamados Enigmas da Psicometria. Aí ele define realmente o que é a psicometria, tá? E ele fala que é uma das modalidades da clarividência, da mediunidade de clarividência, que os objetos também servem para fornecer pistas para o médium, tá? E inclusive que estas pistas, essas sensações, transcendem aos limites da matéria e do tempo. Ou seja, objetos que foram criados anos e anos do passado, revelam, guardam a sua memória. E um sensitivo, através dessa mediunidade da psicometria, consegue a descrição daquele objeto, inclusive o histórico de como aquele objeto foi constituído. Tipo, se aproximando de um determinado minério estéril, ele sente a época geológica em que aquele objeto foi consolidado. Se aproximando de um objeto que foi manufaturado, uma cadeira, um móvel, ou qualquer outro objeto metálico, ele é capaz de fazer a descrição de onde veio aquela madeira que construiu aquele móvel, quem foi o construtor. Olha o nível de sensibilidade aguda que é isso, tá? O grande problema ele coloca nos estudos, é quando os objetos passam por diversas pessoas, porque aí essa sensação, esse campo mental associado a cada pessoa, começa a sobrepor um com o outro,
provocando um determinado ruído que é mais difícil de ser identificado. Objetos que têm um tempo muito longo guardam memórias muito intensas de várias situações. Para o sensitivo, é preciso ter uma mediunidade muito aguçada para fazer o filtro seletivo de determinadas situações, mas ele sente. Tá? Olha, e são estudos, ele faz uma série de estudos também científicos mostrando essa faculdade da psicometria. Tá? Muito interessante o trabalho, recomendo que quem gosta do tema possa ler o livro do Ernesto Bozano, Enigmas da Psicometria. Nessa que eu estava fazendo aqui, eu me lembrei de uma outra situação que é muito conhecida. Algumas correntes religiosas, elas realmente usam do atributo da psicometria para identificação de reencarnações passadas. É o caso, por exemplo, da escolha de um Dalai Lama. O Dalai Lama, quer dizer, o indivíduo que se torna o Dalai Lama, ele passa por um processo desse tipo. A criança, quando já é identificada, tendo uma característica que liga a um grande líder espiritual na região, ela já é levada a ter contato com determinados objetos que foram daquele líder espiritual. A criança é selecionada quando ela é capaz de separar de todos aqueles objetos aqueles que corresponderam exatamente àquela pessoa do líder espiritual. Então, eles identificam uma reencarnação daquela entidade que foi um antigo Dalai Lama naquela nova criança, e aí é escolhido, então, o novo Dalai Lama. É um processo da psicometria. Sensações que ela identifica objetos pessoais daquele que foi o Dalai Lama. Muito comum. Isso é usado em várias religiões. Tem essa significância de você sentir objetos que foram, de certa forma, magnetizados por esses grandes mestres espirituais. Né? Então, não é tão incomum, ao contrário, é muito mais comum. O capítulo 26, então, descreve um aspecto da mediunidade que a gente sabe, segundo os relatos do Ernesto Bozano, que é uma das modalidades da clarividência, num ambiente que é um museu. Bom, vamos lá em frente. Aí vem as dúvidas e o estudo que o Aulus conduz com o André. O André pergunta: verifiquei que algumas preciosidades, isso já na sala de exibição do museu, eles caminhando por aquele ambiente, o André fala: verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma ou outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa cinzenta ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Então, ele já no plano espiritual percebia que aqueles objetos que estavam ali expostos, raro era o que não tinha, mas a maioria tinha esse campo que ele coloca, que era uma massa acinzentada com alguns pontos luminosos. E o Aulus então explica: todos os objetos que você vê emoldurados por substância fluídica acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Estão envolvidos pelas correntes mentais dos irmãos que se apegam a ele, auscultando-os na fase em que se encontram, relacionando-os de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Ele fala, esses objetos, eles trazem realmente essa moldura fluídica, tá? que é fruto da conexão entre algumas entidades, algumas tanto desencarnadas quanto encarnadas, que magnetizam aquele objeto
e gravam nele as informações mentais daquela situação, daquela pessoa, daquela condição que tem que ele estabeleceu de valor. E quando nós interagirmos com esse campo fluídico, nós sentimos e nos relacionamos imediatamente com aqueles que estão ali, de certa forma, carimbados naquele plano, naquela psicosfera energética. É tão forte, você vê que às vezes alguns objetos, que aí vem até essa lenda do chamado diamante maldito, o diamante azul, que ele traz em si uma informação que aí as pessoas já conectam mais com a história do que com o objeto em si. Eu tive chance uma vez, eu estava numa das viagens que eu fiz, eu tive chance de ver uma grande exposição com objetos de tortura da Idade Média. Eram objetos reais, alguns tinham sido recriados, mas a maioria eram objetos ainda reais que tinham. Em determinadas salas, eu tive um certo mal-estar, que entrando, ainda conversando com uma pessoa que estava comigo, a gente elaborou, isso deve estar muito impregnado ainda dessas sensações, da onde foram usados objetos de tortura da Inquisição na Idade Média. Tá? Outro lugar, por exemplo, que eu tive chance de ir e não consegui entrar, foi um campo de concentração. Eu ia visitar um museu, não consegui entrar. Lugares que trazem essa impressão, talvez por ter uma certa sensibilidade, causam esses impactos na gente. Há uma psicosfera ainda de sensações muito intensa. Não só objetos, mas locais também trazem esse tipo de sensação. São as figuras mentais que ainda estão ligadas a objetos ou a locais. Então é como ele fala, aquilo ali é um retrato da situação. O que o Aulus coloca também não só foram objetos que foram usados ali no museu, mas são objetos que inclusive são visitados, tem determinadas entidades que se ligam tão fortemente a determinados objetos que não conseguem ficar longe daquele objeto. Aquilo é dele, mesmo ele estando no plano espiritual, mesmo ele tendo consciência plena de que houve uma mudança na sua frequência vibratória para uma vida totalmente espiritual, que não condiz com propriedades materiais, mas o pensamento dele é tão forte que ele fica ligado, conectado naquele objeto, naquela situação, naquele local, né? É muito conhecido também dentro da sociedade brasileira as chamadas fazendas. Aqui eu fui criado no interior, fazenda assombrada. Minha avó contava várias histórias de uma que tinham sido de familiares dela, que tinham lendas que falavam, tinham lugares que nem preço tinham, porque ninguém comprava, de tão forte que era a imantação da energia mental daquelas configurações. Então tem uma que, abrindo um parênteses, eu vou contar, tem uma que um irmão da minha avó contou essa história, e a gente mexia muito com a minha avó. Ela falava, não fale nesse nome perto de mim, porque eu não quero nem lembrar a época que eu morei nessa situação. Então, de tão forte que eram os fenômenos físicos e as situações que estavam impregnados naquela, é muito comum, eu coloco no Brasil, mas acho que no mundo todo, nessas situações, isso é muito comum de percebermos as sensações. E o Aulus nos dá a explicação. São retratos de emoções que estão conectadas. Ao sentirmos, ao interagirmos o nosso campo mental, absorvemos aquela influência, sentimos aquela psicosfera do pensamento daquele companheiro. Mas vamos em frente. Aí o Hilário tece uma dúvida. Se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros que eram os antigos proprietários desses objetos, e encontrá-los,
Um objeto nessas condições seria um mediador para realizarmos os nossos desejos? Ou seja, a pergunta do Hilário vem: bom, eu sinto que aquele objeto tem uma energia relacionada a determinada entidade ou determinado indivíduo. Ao me conectar com esse objeto, eu posso me conectar e encontrar aquele que está ali, de certa forma, deixou o seu carimbo energético? E o Aulus responde: sim, usaríamos para isso alguma coisa que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos é irradiado do pensamento serve para facilitar essa ligação. E eu sublinhei muito essa frase. Tudo o que nos é irradiado do pensamento serve para facilitar essa ligação. Olha a força do pensamento. É tão forte essa energia que flui do nosso pensamento, que ao impregnarmos esses objetos, essa energia que está ali pode fazer com que nós sejamos conectados com essas pessoas. Então, parece aí que eu falo, a questão da ficção científica. Nossa, mas como é que se eu for a um museu e pegar um objeto que foi, por exemplo, de uma dinastia real do Egito Antigo, eu me conectar com aquela época, com aquele indivíduo que, de certa forma, impregnou há 2 a 3 mil anos? É possível. Isso são as forças do pensamento. As energias não se destroem. Os campos mentais que ainda permanecem ali nos conectam diretamente àquela condição, àquela situação, àquele universo. Dependendo da capacidade mediúnica sensitiva, fica mais claro. A primeira situação seria uma forma de sensação, outra de enxergarmos as cenas relacionadas àquela condição. E mais ainda, se formos mais sensitivos, mergulharmos na história daquele objeto, estarmos ali totalmente conectados. E ele continua falando sobre o pensamento. O pensamento espelha nossas próprias emanações. Desculpa, aqui é espelha e não espalha. Eu digitei errado. Espelha as nossas próprias emanações em toda parte que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios da nossa mente. Quando libertados do corpo denso, aguçam-nos os sentidos. E esses fenômenos dentro da esfera em que se limitam das possibilidades evolutivas. Então, preste atenção, nosso pensamento espalha as nossas emanações ao nosso redor. É o nosso campo mental. Criamos esse campo mental e, de certa forma, essas emanações mentais vão ficando pelo nosso caminho. E deixamos estes chamados vestígios espirituais. Ele coloca aqui uma observação nessa hora, que é semelhante ao que a gente vê, por exemplo, o cão farejador. O cão farejador segue uma trilha de aromas que o olfato dele, que é tão sensível, identifica o caminho por que passou determinada pessoa ou que passou determinado animal. Então, um bom cão farejador sente a trilha do que ele está procurando e vai em frente. Nós que não temos essa capacidade olfativa tão sensível quanto o do cão, não vemos esse trajeto de aroma que o cão percebe. Mas o pensamento é semelhante. Ele deixa vestígio espiritual da nossa personalidade aonde nós passamos. Você imagina o que é, vamos agora imaginar o dia a dia da nossa movimentação no campo físico, no ambiente da nossa cidade como o Rio de Janeiro. Os campos, os vestígios espirituais, nós vamos deixando pelo caminho. Alguns que sentem
aquilo como algo agradável, podem ir atrás daquele vestígio espiritual. Da mesma forma que nós, às vezes, somos conduzidos por essa jornada através de alguns vestígios espirituais que a gente não sabe explicar por que está indo por ali ou por que tomou determinada atitude. É muito comum quando, isso já aconteceu comigo, acho que acontece com todos vocês, alguma vez pelo menos, você está num ambiente e algo te diz, sai daqui. Você percebe determinadas emanações espirituais de determinados indivíduos que você fica meio como que desperta um alarme. Se você está num ônibus, você desce. Se você está numa rua, você sai. Se você vai a um ambiente e ali percebe, você deixa. Posteriormente, você identifica que alguma situação de perigo ocorreu naquele momento e que você sentiu e saiu antes. São esses vestígios espirituais. Você, sensitivo, está percebendo esse mapa deixado ali naquela região, naquele local, naquele objeto. Então, é muito comum essa faculdade que nós estamos estudando, mediúnica. Todos nós somos sensitivos, percebemos. Às vezes não conseguimos explicar, dentro da nossa situação, o que está acontecendo, mas são as percepções destes vestígios espirituais. Então, para a gente um pouquinho mais para frente, e o André ainda pergunta para o Aulus: se nos propuséssemos a fixar a atenção num exame mais circunstanciado, poderíamos conhecer a história da matéria que serve à formação do objeto que analisamos? Então ele está interessado. Aquele objeto, aquela cadeira, aquele espelho, aquela adaga, aquela joia, se nós percebermos e aguçarmos a nossa sensibilidade, vamos perceber a história daquela matéria que constitui aquele objeto? E o Aulus responde: sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensa, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, do sucesso que foram testemunhas, através das vibrações que guardam consigo. Então, ele falou: olha, essa faculdade é muito comum e todos nós a temos. À medida que você aguça, aprimora, desenvolve, você vai adentrando cada vez mais a esse universo que permite que você, então, tenha as impressões energéticas daquele objeto, tanto das pessoas quanto da própria matéria do que aquele objeto foi construído ou é constituído. Então, vê que é como a gente está vendo, é um aspecto da mediunidade que, ao ser aprimorada, ao ser desenvolvida, permite que nós adentramos mais ainda a esse conhecimento desse campo espiritual, desse objeto. E aí eles estão saindo do museu, né? Já fazem as observações, os estudos, estão saindo, quando eles percebem algumas pessoas que trabalham no museu, os seguranças. E aí o Hilário faz a seguinte pergunta: qualquer pessoa, em se servindo dos objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leitos ou adorno, pode sentir os reflexos daqueles que usaram? Então ele vê dois seguranças sentados numa cadeira e faz essa pergunta para o Aulus: qualquer um que usando algum objeto pertencente a outros, pode sentir os reflexos daqueles que usaram?
E a resposta: perfeitamente. Contudo, para que os registrem, deve ser portador de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por eles provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Olha a força do pensamento. Tudo que é do nosso uso comum, nós impregnamos com esse registro mental da nossa personalidade. Vibramos, construímos um campo mental. Esse campo mental é uma matéria tão forte que ela adere aos objetos do nosso dia a dia, as nossas roupas, os nossos utensílios, os nossos vestimentos, os nossos objetos pessoais, e ali fica impregnado. E esses objetos provocam, como eu deixei frisado bem aqui, o bem ou o mal naqueles que entram em contato. Se o nosso campo mental é um campo positivo, estruturado, equilibrado, ele é óbvio, você usa um objeto e se sente bem. Se nós temos um campo mental desequilibrado, um campo mental de ódio, um campo mental que é negativo, ele vai, ao usar aquele objeto, sentir a mesma energia que é daquele proprietário que tem esse campo mental tão desestruturado. Então é muito forte esse registro que nós fazemos da nossa psicosfera espiritual nos nossos objetos do dia a dia. Então, nesse aspecto do estudo do museu, a gente percebe a dinâmica do processo mediúnico, mas percebe muito ainda o que a gente vem estudando desde o capítulo 1, a força do pensamento, as vibrações dos nossos pensamentos, a responsabilidade que nós temos em criar campos mentais que equilibram, que são positivos, que são reestruturados, que refletem de forma positiva, porque esse campo mental vai impregnando, vai deixando esse registro espiritual, essa rota espiritual do nosso caminho do dia a dia. Olha, cada vez mais, quando a gente estuda sobre o aspecto da mediunidade, a dinâmica do mundo espiritual, a gente sabe, a responsabilidade está ficando cada vez mais séria. Porque a nossa rota espiritual que nós deixamos pelo caminho é fruto do que realmente somos. Que tenhamos essa responsabilidade para impregnar as coisas de forma positiva e tal que as pessoas, ao se aproximarem dos nossos objetos pessoais, sintam coisas boas, coisas positivas. Esse é o relato dessa faculdade da psicometria, que é muito interessante. Não é como a gente vê no cinema ou na televisão, uma lenda. Como diz o Aulus, é comum, todos nós temos, e todos nós impregnamos os objetos com o nosso campo mental. Então tenhamos uma responsabilidade para que os objetos que impregnarmos com o nosso campo mental provoquem sensações de bem nas pessoas que vão, de certa forma, interagir com esses objetos. Bom, como eu disse, eu trouxe aqui a história do chamado diamante azul ou diamante Hope. Essa pedra, olha só algumas características dela. Aqui estão duas fotos hoje na configuração do como ela está. É a pedra essa daqui. Essa pedra é um diamante azul. Ele é um diamante que tem 45 quilates, tá? 45,52 quilates. Tem uma dimensão de 2,5 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, tá? Ele é meio ovalado, então ele tem aqui 2,5 centímetros e tem 2 centímetros, quase 2,2 centímetros aqui na largura. Então, ele é uma pedra muito cara.
Então, eu tive a chance de vê-lo pessoalmente. Então, é muito bonito. Realmente tem uma intensidade azul que flui desse diamante. Hoje, ele se encontra no Instituto de História Natural, em Washington, que é o Instituto do Smithsonian, que é interessante. Eles têm uma das maiores coleções de gemas raras do mundo. Tá? Esse aqui tem uma sala especial para ele. Tá? Ele fica reservado numa sala, você entra, as pessoas vão, porque existe essa lenda em cima desse diamante. Agora vamos para o aspecto histórico do diamante. E eu coloco aqui uma lenda, porque a gente vai ver no final qual é a real história através desse diamante. 1660, um mercador francês, Tavernier, adquire durante suas viagens na Índia. A pedra hoje está com 45 quilates. Originalmente ela tinha 112 quilates, ou seja, ela era 3 vezes maior do que ela está na configuração atual. E ela fazia parte... Eles sabem que essa pedra veio de uma mina, uma determinada mina na Índia, e de acordo com a lenda, com a história do diamante, ela foi roubada de um templo hindu, aonde estava uma estátua dedicada à deusa Sita, representando o olho da divindade. Então, já começa por aí algo que era uma pedra mística, pertencente a uma estátua de uma divindade que foi roubada. Bom, isso é o relato em 1660, quando ele traz essa pedra para a Europa. Em 68, ele vende o diamante para o rei Luís XIV da França. E ela então foi lapidada, uma nova configuração, e passou a ter 67 quilates. E ficou conhecido como o diamante azul da coroa francesa. Bom, mais para frente. 1770. O rei Luís XVI, o último da linhagem, oferece a pedra para Maria Antonieta por ocasião do seu casamento. Bom, aí já começa o relato sobre a história. Todos que usam o diamante têm morte abrupta e agressiva. Bom, então a gente sabe que os 2 reis franceses foram guilhotinados, né? Bom, durante a Revolução Francesa, as joias da coroa foram roubadas e o diamante desaparece, por volta de 1792. Historicamente some o diamante. Bom, ele volta a aparecer em volta de 1812, tá? Na posse de um mercador de joia londrino. É uma pedra tão característica que ela não desaparece, porque o valor dela é único, o formato dela é único. Então, às vezes, você quebrar a pedra para produzir outras não compensa. Então, o mesmo diamante aparece já em 1812, sendo comercializado por esse indivíduo aqui, Daniel Ellison, em Londres. Em 1824, ele foi comprado por um nobre inglês, Henry Philip Hope, que tinha já uma coleção de pedras preciosas. Tá? E aí a pedra começa a ser então conhecida como o diamante Hope. Bom, essa pedra fica com o Filipe. Após a morte dele, começam os sobrinhos a lutarem pela herança. E a posse da coleção de joias passa então para um outro sobrinho, que é o herdeiro da fortuna. Já há uma discussão muito grande entre os herdeiros com relação a quem ficaria com a coleção de obras. A briga familiar, a morte registrada também aqui, e aí a lenda começa a tomar um peso, que aquela pedra
trazia junto dela uma maldição de quem fosse o proprietário morreria. Bom, durante todo o século XIX até o século XX, a pedra continuou de posse da família, passando por sucessivos herdeiros. Aí ela foi adquirida em 1949, já por um industrial americano, Harry Wilson, e ela passou a fazer então uma parte da coleção de pedras preciosas que ele exibia. Tá? Isso é o histórico real da pedra. E aí, em 1958, ele doou a pedra para o Instituto Smithsonian, e é onde ela está até hoje exposta. Então, essa pedra passa por um histórico, porque os fatos negativos associados às personalidades dela começaram a despontar uma determinada concordância. Quem possuía a pedra morria. Quem usava a pedra tinha uma morte súbita e, de uma certa forma, com um nível de agressividade muito grande. Isso criou-se uma lenda em torno do diamante. Tá? E então, quando ele foi colocado, hoje até existem alguns relatos, que aí a maldição se encerrou quando ele está exposto numa instituição que não existe pessoa usando o diamante. Não existe proprietário, então ele fica exposto lá, as pessoas tiram foto, vão ver o tal do diamante que provoca a morte do proprietário. Então essa história mostrava que havia uma energia negativa, e isso é parte da lenda, associado a esse diamante. Então, o que colocam, desde o que ele foi roubado na Índia, em 1660, ali havia uma energia extremamente negativa, tão forte, que destruía o proprietário. Era como se a deusa cobrasse, através da vida do proprietário, o fato da pedra ter sido roubada da sua estátua. Bom, então vamos à explicação da lenda. Isso foi colocado muito como um aspecto dessa energia imantada na pedra. Bom, e aí vamos ver o que é a lenda do Diamante Hope. Ela começa a ser criada, já no século XX, por essa senhora aqui, May Hope, que era uma atriz americana que foi casada com um dos herdeiros da dinastia Hope, e que fugiu para a Austrália com um amante. Bom, como ela não se deu bem na vida, e ela conhecia a história do diamante já dentre a família, ela criou uma novela, um lobo, que outro rei da Inglaterra que usou também, que foi o Jorge IV, acabou louco, que o diamante passa também, a Catarina Grande, a czarina da Rússia, comprou e também teve uma morte muito súbita. Isso aqui passou a ser a lenda do diamante. Ou seja, passou a ser uma ficção em cima de uma pedra. Potencialmente, essa pedra guarda essas energias? Talvez. Mas você vê como é que é tão forte no psiquismo social que nós temos a história da energia do pensamento que impregna objetos, que até uma lenda torna-se quase que uma verdade. Então, a história da maldição é uma lenda que foi criada pelo cinema. Talvez existam energias ali dentro, ou mesmo um médium sensitivo perceba a história da passagem do diamante. Mas a gente também, eu coloquei isso aqui para tomar muito cuidado com lendas sociais que a gente vê associado a essa história desses mapas mentais. Tá? Então é um cuidado, a história da maldição é uma lenda, a história do diamante é real. Foi criada, foi uma história criada. Então hoje a gente está vivendo num contexto social que eu brinco muito, lendas sociais crescem na internet com uma coisa muito grande. Então o bom senso é que faz com que haja essa triagem.
Nesse aspecto do nosso tema de hoje, sobre os campos mentais, poderiam criar um certo aspecto que eu não vou interagir com nada, porque tudo está impregnado com a onda de pensamento das pessoas. Sim, mas o nosso psiquismo, o nosso campo mental vibracional é a grande barreira magnética a todas essas interferências. E reforço mais uma vez aqui no final, somos nós que temos a responsabilidade de criarmos essa barreira magnética. Objetos, de certa forma, magnetizados, imantados dessas energias, nos farão mal quanto o nosso campo mental permitir que aquela vibração adentre ao nosso psiquismo. Então, somos hoje conscientes dessa realidade, desse campo energético dos objetos, mas somos responsáveis para que essas interferências não perturbem o nosso psiquismo. Não fugimos dessa realidade do campo espiritual, do campo mental desses objetos, mas somos sim, aqui e agora, vivendo num mundo de frequências, num mundo de interações, aonde as forças pensamento atingem o nosso psiquismo quando as nossas frequências permitem. Então é muito mais de responsabilidade. E aí, a mesma forma, vamos imantar os nossos objetos com o que nós temos de melhor, para que aqueles que utilizam ou convivem, ou usufruam desses objetos, sintam o que nós temos de melhor, tá bom? Esse é o nosso capítulo, então, 26, né? Alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar um pouco ainda. Queria saber se há algum estudo em termos de física, para saber como se processa, digamos, quanticamente, e também a durabilidade, se há de eterno. Eu ia trazer alguma coisa aqui, mas eu achei que ia ficar muito longo. Para ter uma ideia, hoje, por exemplo, nos laboratórios de restauração, eles são capazes, por exemplo, de pegar as antigas estátuas greco-romanas, principalmente do período clássico da Grécia, e que nós vemos as estátuas em mármore. Aquelas estátuas, no seu original, foram pintadas. Eles pintavam as estátuas. Os detalhes eram todos pintados com pigmentos naturais. Com o tempo, aquilo foi sendo lavado, removido, e hoje nós vemos a pedra bruta. Os dispositivos que nós temos que fazem análise de infravermelho e ultravioleta são dispositivos que fotografam, permitem identificar até a coloração original das estátuas. Então, eu tenho uma série de trabalhos, eu dou aula um pouco sobre esse uso, que são as estátuas que aparecem na forma bruta como nós vemos, e as estátuas que foram, então, analisadas e identificaram quais foram os pigmentos que eram utilizados, pintura do olho, da boca, da face, das roupas, todas elas eram pintadas. Então, hoje, você vê, 2.000 anos, 3.000 anos depois, a ciência consegue elaborar um mapa de cores usando radiação. Ou seja, aquelas pigmentos deixaram o seu rastro de identidade, que utilizando de máquinas que trabalham no infravermelho e no ultravioleta, consegue identificar. Então, a ciência hoje percebe esse campo energético usando os seus artifícios naturais. É possível totalmente. Os grandes centros de restauração utilizam essas técnicas, tá? Não entendi muito a sua pergunta, mas vou ser um pouco mais, talvez assim. É tão forte, por exemplo, esse registro das frequências características, que hoje os grandes objetos do universo são analisados na sua constituição física,
sendo que nós não temos fotos, por exemplo. Você trabalha, os grandes telescópios funcionam em frequências que não são na faixa do visível e consegue identificar, por exemplo, a presença de compostos, tá, químicos nos planetas, nos corpos celestes, sem que haja necessidade de que ali esteja um instrumento. Então você imagina um corpo que está a milhares de quilômetros, está sendo, de certa forma, fotografado, quer dizer, está sendo registrado, e a gente conhece a estrutura da matéria que constitui aquele corpo. Então, pelo registro das frequências características. Então, esse registro, ele pode ser monitorado e avaliado? Pode. Qual a distância que isso interfere? Depende da sensibilidade do equipamento que você está usando. É como ele coloca aqui. Dependendo da sensibilidade aguçada do médium, ele percebe um nível de detalhe cada vez mais profundo daquele objeto. Então, e tudo é uma questão da sensibilidade, de você registrar e decodificar a informação segundo algum critério. Quanto mais sensível, mais detalhe. Tá? Você vê, o Aulus, ele faz uma observação aqui, eu já desliguei, me desculpa, mas ele fala isso. Esse vestígio de pensamento, desculpa, eu entrei com a outra aula aqui. Esse vestígio de pensamento é tão forte que consegue ser rastreado pelos sensitivos. Então ele usa, eu coloquei o exemplo do cão farejador. O animal passa e deixa uma pista olfativa que o cão percebe, nós não. Mas é real, aquilo é real. Então essas frequências pessoais, vibracionais do pensamento, que impregnaram determinados objetos, eles vão, e aquilo é quase que imantado. Alguns companheiros se ligam fortemente a isso. Então é capaz, sim, de você identificar esses objetos, de sentir, de ser atraído por eles, tá? Sente atraído. Sim, isso é comum, isso é totalmente possível, totalmente possível. Porque aquilo está registrado. Há uma interação de forças de pensamento que são frequências vibracionais, que, de certa forma, ele busca, tanto ele vai até o objeto, quanto, de certa forma, aquele objeto vai passando e vai traçando um caminho. São teias muito sutis que nós não percebemos, mas os sensitivos percebem. Tá? Então, é comum, é possível, e no dia a dia nosso,